uma honra, como uma responsabilidade. Doutor André Vieira, que foi meu professor, e nós estamos trilhando uma vida juntos aí, e muito obrigado pela presença. Ao Henrique, que é aluno e é um excelente aluno da faculdade, conversei com ele, de uma experiência incrível. E ao doutor Roberto, a gente vem conversando há muito sobre fazer um evento pela comissão. Bom, a princípio, a ideia era falar sobre a repercussão do pacote de crime na legislação, na Lei de Execução Penal, na Lei 7.210. Né? Eu vou trilhar um rápido caminho aqui para fazer uma introdução. Andei pesquisando vários livros sobre o pacote de crime, e um deles, que é um professor que eu gosto muito, já tive a oportunidade de conhecê-lo de perto, foi o Dr. Marcelo Lebre. Né? Ele é de, salvo engano, de Santa Catarina, é uma cidade do sul, não me recordo. Segundo ele, né, o ordenamento jurídico brasileiro ele é estruturado em 3 grandes etapas, né? A cominação, a aplicação e a execução penal. A primeira fase, ela se consagra com a previsão abstrata das penas, né, pelo legislador em cada tipo penal. A segunda, ela se opera com a dosimetria da pena, diante da decisão condenatória, ficando a cargo do juiz sentenciante. Por fim, e aqui e é nesse ponto que a gente vai tocar, vem a terceira fase, que se restringe ao momento do cumprimento da reprimenda aplicada. Pois bem, nessa previsão abstrata de etapas, concretiza-se aquilo que Eugênio Raul Zaffaroni, como o doutor Dinês muito sabe, muito mais do que eu, chama de criminalização primária, enquanto as últimas etapas integram a parte da criminalização secundária. Certo é que em todos os momentos, desde a seleção dos bens jurídicos protegidos, passando pela tipificação das condutas e chegando à espécie e quantidade da pena, existe um acurado mecanismo de poder, guiado muitas vezes, infelizmente, pela lógica de desigualdade e segregação de sujeitos indesejados. O estudo hoje, meus amigos, será pautado em análise na ponta final, somente nela, desse processo de descriminalização, ou seja, a fase de execução penal, especialmente no que toca à pena privativa de liberdade. Eu não vou entrar no mérito da exposição dos motivos da Lei 7.210, Lei de Execução Penal. Eu não vou entrar no mérito dos primeiros e os últimos anteprojetos de lei apresentados para a execução penal no Brasil, mas sim exatamente no desdobramento que a Lei 13.964, o pacote de crime, trouxe com a sua entrada em vigor, especificamente sobre os lapsos temporais para a progressão. Sem dúvida, a mais significativa alteração produzida pela Lei 13.964 na execução penal diz respeito ao trato da progressão de regime prisional. E no final, vou levantar um ponto nevrálgico, como diz um eterno professor, o doutor Luciano Macri Neto, nevrálgico, sobre a progressão no caso de reincidência em crime comum e reincidência em crime hediondo. Hoje, a situação tornou-se um pouquinho mais complexa, posto que a Lei 13.964 trouxe uma série de peculiaridades para se alcançar o regime mais brando. É o que nós falamos de progressão de regime.
é o objetivo do sentenciado ao adentrar no sistema prisional. É quando ele está ali ao lado, doutor Ednei, e olha para a gente e fala assim, doutor, eu vou, um sexto ou 2/5? Ou 2/5 ou 3/5? É o que ele quer saber. É quanto que ele vai cumprir. Isso é antes, né? Agora mudou tudo. O objetivo, o requisito objetivo, bom comportamento, aliás, o requisito subjetivo, bom comportamento, continua sendo exigido com alterações imperceptíveis e pouco agressivas. Por outro lado, em relação ao requisito objetivo, o lapso temporal, nós tivemos várias alterações. E nesse ponto verifica-se claro e evidente recrudescimento, com exceção de um ponto, que, ao meu ver, adota uma posição defensiva e há muito esperada, a qual eu já estou brigando nos tribunais. E aí, no finalzinho, a gente vai tocar nesse ponto. Antes da alteração, ou seja, antes do pacote anticrime, o requisito objetivo para a progressão do regime era previsto tanto na Lei 7.210 quanto na Lei 8.072, que é a Lei de Crime Hediondo, com a alteração trazida pela Lei 11.464. Hoje, com a alteração do pacote de crime, o requisito objetivo é previsto somente na Lei de Execução Penal, não mais na Lei de Crime Hediondo. Antes do pacote de crime, o sentenciado teria que cumprir 1/6 da pena se condenado à prática pelo crime comum, ou teria que cumprir 2/5 se primário e 3/5 se reincidente no caso de condenação por crime hediondo. Pois bem, com o pacote de crime, tudo mudou. O artigo 112 da Lei 7.210 prevê lapsos diferentes do que outrora havia. Por exemplo, o crime sem violência primário, se o sujeito ele comete um crime sem violência primário, ele tem que cumprir 16% da pena, mais ou menos equiparado ao antigo, quando era um crime comum. Já o crime sem violência reincidente comum, 20%. Crime violento primário, 25%. Crime violento reincidente, 30%. Crime hediondo ou equiparado, primário, 40%. Crime hediondo ou equiparado reincidente, 60%. Crime hediondo com resultado morte, primário, 50%. Crime hediondo com resultado morte, reincidente, 70%. Aquele que exerce comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, que seria o caso do tráfico, né? Primário ou reincidente, tanto faz, é 50%. Crime de constituição de milícia privada, primário ou reincidente, 50%. No caso do livramento condicional, que não é uma progressão, é um outro tipo de benefício, né, como assim se diz, nada mudou além de poucas alterações. Essas regras elas começaram a valer a partir de 23 de janeiro de 2020, ou seja, os crimes a partir desta data. Tá certo? O problema é o seguinte, depois da gente ter tocado em todos os assuntos, o problema é como se na legislação antiga a aplicação
desses percentuais já era difícil, agora os advogados que atuam na área criminal e que às vezes não se davam conta da execução da pena, porque, como eu digo para todo mundo, todos os meus clientes, em todos os processos, todos os processos, seja civil, seja trabalhista, seja penal, ele existe duas fases. A fase de conhecimento e a fase de execução. A maioria, sim. Né? E no crime também. Então, nós precisamos pensar, aqueles que atuam na seara criminal, agora, mais do que nunca, em como que a gente vai atuar patrocinando o nosso cliente. Por quê? Aí vem o grande X da questão. Porque muito desses requisitos, eles deixam margem para um erro enorme. Né? Por exemplo, às vezes violência, o que é violência grave, média, né? Nos casos que existe o sentenciado, e aqueles que atuam na seara penal sabem disso, a maioria, e isso parece que é um estigma, né? A maioria dos sentenciados, eles têm 2, 3, 4 crimes, eles não têm um só. Às vezes tem um crime hediondo, junto com um crime comum, e aí junta com um crime com homicídio, ou às vezes com roubo. Como que nós vamos ficar nesses percentuais? Se hoje já ocorre erros na vara de execução penal e nos DECRIMs de todo o Brasil, de todo o estado de São Paulo, esse sistema, com certeza, vai levar a cabeça dos escreventes parafuso. Eles vão tornar muito mais difícil. E aí vem o papel do advogado que trabalha na execução e que não sabe somente pedir a progressão, e que ele sabe ler essas normas. É essa a dificuldade. Né? Porque você pedir a progressão de regime com base no que o escrevente está dizendo ou está colocando lá no papel é uma coisa. Você fazer o cálculo e verificar os erros, como hoje eu já vejo, nos próximos processos, vai ser muito mais difícil. Né? Então, veja assim, trouxe fatiou bastante a progressão para todos os crimes. Mas eu não sei se eles pensaram também em como isso seria aplicado. Né? É complicado a gente tratar isso, porque quem trabalha na execução e conhece, não é só trabalhar, é conhecer a execução, sabe da dificuldade. E um último ponto, antes de abrir, é lógico que eu quero, se tiver alguma pergunta, sobre 2 incisos, eu guardei aqui, sobre esses 2 incisos, e eu gostaria da palavra do doutor Ednei, daqueles que têm mais afinidade com a execução, sobre aqui 2 artigos, aliás, 2 incisos, né? Se a gente ler, fizer uma leitura aguçada, uma leitura assim, com base na lei, com base nos costumes, do inciso 5º e do inciso 7º, nós vamos perceber 2 coisas. O inciso 5º fala assim, ó: o condenado, pela prática de crime hediondo ou equiparado, terá que cumprir 40% da pena se for primário. O condenado, a prática de crime hediondo ou equiparado, terá que cumprir 40% ser primário. Equivale a mais ou menos 2/5 que era antes, mais ou menos. 2/5 que era antes da legislação. E o 7º diz assim, ó: o apenado, se for reincidente, e aqui vem o X da questão,
na prática de crime hediondo ou equiparado. Na prática de crime hediondo ou equiparado. Terá que cumprir 60%. Na minha opinião, o que nós tivemos aqui foi uma lei benéfica. Alguns discordam, né? Outros concordam, outros dizem que isso já foi discutido, mas na minha opinião, se a gente olhar a lei de execução penal, 7.210, antes da alteração trazida pelo pacote de crime, a gente vai perceber que esse ponto aqui, na prática de crime hediondo, não tinha lá. E como lá os tribunais superiores, inclusive o STJ e o STF, eles ratificaram, dizendo que não, que apenas a reincidência ela já era dava um suporte para o apenado cumprir a pena mais gravosa, que era 3/5. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele cometeu lesão corporal contra a esposa, pegou medida restritiva. Aí ele foi pego num tráfico, ele vai responder por 3/5. Olha a disparidade. Nesse patamar aqui, o que era correto? Ele cumprir 40% da pena, e não 60% da pena. Né? E esse é um ponto que eu julgo assim, que eu estou batendo bastante, já tenho bastante agravo subindo, e eu vou brigar até a última instância para ver se eu consigo mudar esse entendimento. E outro ponto que a gente tem que tomar muito cuidado é os cálculos da VEC. A partir da data que o sujeito comete o crime. Por exemplo, começou a vigorar 23 de janeiro de 2020. O cara está com processo, ele é sentenciado, vai também ter muito problema na hora de fazer a progressão de regime, porque o escrevente, talvez, ele não vai se atentar a isso. E é um outro ponto que a gente deve ficar muito atento. Será que ele vai se atentar à data que o sentenciado cometeu o crime, a data que o sentenciado foi condenado, né? Isso é um outro ponto que a gente tem que olhar. Bom, pessoal, mais ou menos é isso que eu queria passar para vocês. Doutor Roberto, você, como bom entendedor, aprendi com Vossa Excelência, né? Abro aí para o doutor dar uns pitacos. Tá bom, obrigado, Robson. Então, já cumprimentei a todos aqui, não é? Cumprimentei o Christian, que acabou de entrar na nossa reunião, a Isadora, o Henrique Doritos, que a gente chama ele, é o nosso famoso perguntinha lá na Unirp. Ele é uma metralhadora de perguntas, daqui a pouco você se prepara, tá? Umas 30 perguntas virão. Primeiro, eu até esqueci de comentar o que é falar da nossa Comissão de Política Criminal Penitenciária da OAB. O que é? É um grupo de guerreiros que trabalham com a pior faceta do Estado, né? Então, a gente trabalha com população pobre e em outras tipificações aí, socialmente marginalizada, que é o pior braço do Estado, né? E, ao mesmo tempo que é horrível ver a execução da pena, é intrigante. Parece que você está lidando com outro mundo, é um outro universo, né? Eu fui lidar com execução criminal aqui em São José do Rio Preto, em outras comarcas eu não lidava com execução criminal. E ela é fascinante, a maneira com que se dá, né? Os nossos clientes são fascinantes, a história de cada um é fascinante. Mas aí a gente não está julgando mais ele, né? Não vai defender o mérito, nós vamos trabalhar como é que está a pena dele, como é que está o cálculo de pena, que é o maior problema da execução penal, né? E qual percentual de pena nós vamos adotar. E essa Comissão de Política Criminal, ela abre a todos. Nós não tratamos de coisinhas pequenininhas, como o diretor do presídio que não deixou o fulano entrar, coisas pequenas, né? Nós discutimos a grandiosidade do que é a execução da pena, né? A política em si, né? Como é que está sendo a tratativa. Aos finais do ano, o Dr. Pelarim, que é corregedor do DECRIM da 8ª RAIX, da 8ª região, sempre convida a gente para fazer correição junto com as unidades. E nós estamos lá para acompanhar, buscando a humanização da pena e acompanhar como é que está esse processo.
Ali é o braço em que o Estado ele é mais perverso. Quem já leu Michel Foucault, naquele livro Vigiar e Punir, quando se pergunta o que tem de intrigante numa cadeia, é que ela é exatamente aquilo que ela é. Ela é crua e ela serve para aquilo ali. Se eu falar para vocês que uma escola está formando pessoa, mão de obra barata para o mercado, o pessoal vai torcer o nariz, diz que sim, diz que não. Se eu falar que uma cadeia serve para punir e que é para sofrer, todo mundo concorda e não pensa em outra forma de uma cadeia. Então, isso intriga a execução penal. E nós, da comissão, nós buscamos o máximo de humanização possível. Eu vou fazer minhas palavras do defensor público, o Henrique Golim. Ele fala que o judiciário criminal ele é uma máquina de moer pobre. Né? E nós que estamos aqui na defesa, junto com a Defensoria Pública, né? Aqui no nossa função privada, nós estamos aqui para tentar deixar a máquina, esse moedor, menos lento, o mais lento possível, na verdade. Né? Então, é a nossa briga, que é tão somente fazer a Constituição Federal e outras leis. E a gente abre o convite a todos aqueles que queiram participar da nossa comissão, que é muito gratificante, é muito interessante. Né? Então, desses índices que trabalhavam, é interessante fazer um resgate histórico. Tudo começou, né? Só existia um percentual na vida para se progredir de regime, que era um sexto. Quando veio os anos 90, foi criada a Lei dos Crimes Hediondos, e quem já leu história, né, sabe que a partir dos anos 90 houve aquele grande encarceramento em massa. Né? Então, se encarcera com uma facilidade incrível. E veio por conta dessa Lei dos Crimes Hediondos. É a partir dos anos 90, é a partir da Lei dos Crimes Hediondos, que as grandes organizações que atuam dentro e fora do presídio se fizeram surgir, como o PCC. O PCC ele veio com esse encarceramento em massa, com a falência do Estado, que é desde sempre, né, e que abriu margem para que essa turma se organizasse e ganhasse o poderio que ganhou. Né? Então, os livros que que nós lemos a respeito, inclusive de membros do PCC, relatam que, graças a esse encarceramento em massa, é que as organizações surgiram e se multiplicam, né, como a hidra, na mitologia, que você corta a cabeça e gira duas. Tá? Essa questão do encarceramento em massa. Antes de entrar no tema, uma das maiores bandeiras da Comissão de Política Criminal e Penitenciária é a briga desse encarceramento em massa, é a briga contra a banalização das prisões. Prende-se hoje com uma facilidade incrível, né? Sem o menor remorso. Eu me lembro que muitos anos atrás, eu ainda era estudante de Direito, não há tanto tempo assim, mas eu me lembro que, quando estagiário, o exercício que um magistrado fazia para poder soltar um decreto de prisão preventiva ou uma prisão provisória. Então, o promotor tinha que sapatear no gabinete do juiz e ele olhar e pensar, será que era o caso de prisão preventiva? Hoje não, né? Hoje é o contrário, hoje nós temos que sapatear para não se prender. A regra é inversa, né? Se nós contarmos que metade da população carcerária do Brasil é provisória, quer dizer, o princípio do estado de inocência, ele é letra morta. Né? Então, ele é letra morta, por conta dessa política penitenciária. Então, antigamente, e por conta dessa lei dos crimes hediondos, nós tínhamos apenas um percentual, que era um sexto. Se você praticasse um furto, se você praticasse um homicídio qualificado, você iria progredir com um sexto da pena. Então, imagine vocês uma pena de 60 anos, basta tirar 10. Eu já ia para um regime intermediário, né? E depois, aí um sexto do que falta, e embora ficava mais de 40 anos cumprindo a pena em casa. Quando veio essa lei dos crimes hediondos, o Congresso, então, quis pegar pesado. O que seria pegar pesado? Seria crime hediondo, cúmplice integralmente fechado. E o sistema progressivo que nós adotamos lá da Inglaterra, né? O sistema progressivo inglês, que o princípio do merecimento do condenado, aquele que tem um bom comportamento, aquele que não tem um bom comportamento, será tratado da mesma forma? Como é que fica a igualdade nesse sentido, né? E aí, em 2006, o Supremo Tribunal Federal, julgando essa lei, que foi no início dos anos 90, né, a Lei dos Crimes Hediondos, entendeu que de fato era inconstitucional por violar diversos dispositivos, a individualização da pena, inclusive uma usurpação de função, né, porque não cabia ao legislativo ali falar que uma pena iria ser cumprida integralmente fechada. O Supremo falou, realmente, esse artigo da Lei dos Crimes Hediondos, ele é hediondo, teve efeito erga omnes. Bom, e aí todo mundo que estava cumprindo o regime integralmente fechado passou a voltar a cumprir um sexto da pena. Né?
A reação do Congresso foi quase que imediata, que em 2007 fizeram uma lei falando, tudo bem, integralmente fechado, nós entendemos o recado. Mas, pelo menos, inicialmente fechado, o sentenciado irá cumprir se ele praticar um crime hediondo. E, de novo, em 2012, o Supremo Tribunal Federal, no habeas corpus 111, 4, até marquei o número 840 do Espírito Santo, o Supremo Tribunal entendeu que também iniciar o cumprimento da pena no regime fechado igualmente inconstitucional. Por quê? Porque para eu determinar se alguém vai iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, eu tenho que analisar uma série de coisas. Se o crime foi grave, se o réu é reincidente, se o réu é primário, se o crime foi violento, se o crime não foi violento, a quantidade de pena, há uma série de circunstâncias, há um exercício enorme. E esse exercício cabe ao judiciário, não à lei, não ao legislativo falar para o juiz como é que alguém vai iniciar o regime da pena. E, novamente, usurpou-se. Só que, dessa última vez, a decisão do Supremo ela não teve validade, e os juízes temam ainda em sentenciar e falar que, se você foi condenado por um crime hediondo, mesmo que não tenha havido violência ou grave ameaça, você vai iniciar no regime fechado, não obstante você ser primário, bons antecedentes, emprego, residência, não ser um cara violento, não importa. Só por ser hediondo, você vai iniciar fechado. Então, nós aqui em Rio Preto, por exemplo, coletamos uma série de informações bem absurdas de sentenciados que foram condenados a 1 ano e 8 meses, regime inicial fechado. Por quê? Porque ele estava vendendo uma pedra de crack lá na esquina. Então, ele foi equiparado ao cara que estava carregando uma tonelada no caminhão. Mas 1 ano e 8 meses de pena. Menos de 2 anos de pena. O crime não foi praticado com violência ou grave ameaça. Mas porque a lei dos crimes hediondos diz, então nós vamos aplicar a lei. Então, os juízes aqui, de maneira irresponsável, deixou de aplicar a Constituição Federal e o papel que lhes cabe, que é fazer o cálculo de pena e aplicar o regime de pena que cabe conforme a lei e a Constituição, e seguiu cegamente a lei dos crimes hediondos, também declarada inconstitucional. Isso é um problema. E aí eles falam, doutor, vai discutir no Congresso. Infelizmente também, nós temos um Tribunal de Justiça pior que os juízes de primeira instância. Ainda brincamos, o Tribunal de Justiça não serve para nada, ele serve para ratificar as decisões de primeira instância, como se preguiça tivessem de analisar qualquer outra medida. A coisa tem que ser muito grotesca para que ela possa ser virada no Tribunal de Justiça em matéria criminal. É o tribunal mais conservador do Brasil, é o tribunal que mais prende do Brasil, perdão, o tribunal que mais prende no Brasil é o Tribunal do Pará. Incrível, em proporção, em quantidade é São Paulo, sem sombra de dúvida. O Pará, em quantidade, em proporção, o Pará ele arrebenta. Aí o CNJ fez um estudo. Sabe de onde vieram os juízes do Pará? De São Paulo. Então parece que o lance está em São Paulo, O Tribunal Bandeirante, o paulista, parece que ele tem um lance, ainda historicamente falando, pelo nosso passado, não podemos esquecer nosso passado, nós viemos de um passado escravocrata, viemos de um passado militar, viemos de um passado pesado, em que a turma entende que o combate à criminalidade está na cadeia, e é na cadeia que ele floresce ainda mais. Quem já leu Michel Foucault fala, como é que você constrói um criminoso? É dentro da cadeia. Então, na falência de outras políticas, você prega a cadeia marcadamente falida. Bom, então esse é o tribunal, é assim que se trabalha a execução de pena. E execução de pena, o sentenciado, ele é o resto. Então, ele está lá no depósito. Ele tem o mínimo existencial que um ser precisa ter. Nem isso ele tem. Então, você tira muitas coisas dele, tira a dignidade, você tira tudo dele. Então, você dá o mínimo, você dá comida para ele. O resto, a família tem que mandar. Então, tem que mandar o tal do SEDEX, o tal do Jumbos, tem que mandar comidas, tem que mandar tudo. E é tudo meio falho. Até nós tivemos uma reunião com um dos responsáveis pela condição do trabalho do preso. Trabalho absolutamente precário, trabalho absolutamente ilegal, é uma exploração, e ninguém está nem aí. Estão poucos preocupados em relação a isso. Essa é a realidade que nós lutamos dia a dia no sistema. Então, essa questão do regime inicial, de atropelar essa política que tem em São Paulo do encarceramento, isso é muito pesado. Outro dado recente desse mês foi que o ministro Schietti, ele soltou um habeas corpus com milhares de pessoas que foram para a rua. O habeas corpus coletivo diria o seguinte:
Aqueles que foram condenados de pena até 4 anos por tráfico de drogas, vai para a rua. Passando em cima do Tribunal de São Paulo. Aliás, antes desse habeas corpus, comissões do STJ já foram no Tribunal de Justiça de São Paulo pedindo, pelo amor de Deus, apenas sigam as nossas súmulas. Vamos unificar, vamos dar segurança jurídica no direito penal brasileiro. Tribunal de São Paulo, arrogante como sempre, devolveu falando: quem são vocês para vir aqui em São Paulo falar que nós temos que cumprir as suas decisões? É mais ou menos essa que é a treta, né? Esse que é o lance do Tribunal de São Paulo com o STJ. Aí o STJ soltou, então, aquele habeas corpus sobre milhares de pessoas e trazendo dados absurdos sobre encarceramento no Brasil, né? Então, essa é uma grande bandeira. Estou vendo o nosso colega Diego Carreteiro chegando aqui. Ele também acompanhava a gente nas comissões. Seja bem-vindo, doutor Diego. Estamos falando da progressão de regime e da dificuldade que é, né? E nós temos promotores de justiça também que não conseguem enxergar outra alternativa à ressocialização que não seja ficar no cárcere. Então, você começa a perceber, por exemplo, movimentos ministeriais para dificultar a saída do preso, né? E, então, por exemplo, ele cumpriu o requisito, ele está tudo bem, agora vamos soltar. Aí ele começa a falar: olha, eu preciso ver o processo de 1909, de 2001, em que ele foi condenado e não tem a guia de recolhimento, e começa a criar empecilhos para que o cara dificulte. Você fica lá 1, 2 meses esperando ver um documento, falando: ó, não tinha nada não. Aliás, foi mal, vai embora, né? Então, nós percebemos que as políticas institucionais, ministerial e do judiciário, no que diz respeito ao combate ao crime, isso é marcadamente falho. Mas eu preciso dar uma resposta para a sociedade. A sociedade gosta de cadeia, a sociedade não entende que a criminalidade a gente vai combater com saúde, com educação, com distribuição de renda, etc. Não é com cadeia, né? E agora vem a questão dos índices. Então, voltando agora a falar de 2007. Eu só tinha 1/6. Essa lei que falou vai iniciar no regime fechado também trouxe um outro percentual. Ela diz o seguinte: 1/6 para crime comum e para quem pratica crime hediondo, 2/5. E se for reincidente, 3/5. Era o papo. Então, eu trabalhava com 3 índices. Aí começou a vir, né? A primeira mudança veio a mulher gestante, ou que tem um filho pequeno, que não participa de organização criminosa, ela vai progredir com 1/8. E aí veio o pacote do crime, né? Do anticrime, do ministro Moro, e trouxe para nós 9 índices. Então, quando eu vou dar aula desse crime para os alunos, eu falo o seguinte: professor, o cara foi condenado no homicídio e no furto. Homicídio qualificado é hediondo. Furto, crime simples. Um é 2/5, outro é 1/6. O que eu faço? Como é que ele faz? Soma tudo e usa... Como é que é? Aí fala: olha, o fórum vai preparar um cálculo de pena dizendo que ele vai começar, claro, pelo mais grave, depois pelo menos grave. Então, ele vai ter que cumprir 5 anos, ou 2/5 do crime mais grave. Aí, por ficção, ele passa a cumprir 1/6 do crime comum. Então, sai no cálculo, por exemplo, que no dia 22 de março de 2022, ele vai cumprir 2/5 do crime hediondo. Dali para frente, ele vai cumprir 1/6 do crime comum. Então, nós tínhamos 2 tabelas. A tabela do crime hediondo, a tabela do crime comum. Então, ele acompanhava ali. Ele chegou: ó, doutor, amanhã eu passei o meu crime comum. Agora só falta tirar 1/6 do crime hediondo. Agora falta tirar 1/6 do crime comum. Perfeito, já sabia-se disso. Agora nós temos 9 índices. Então, veio uma tabela agora com 9 índices, que veio assim, de 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 7/10 e 1/8. Para cada crime, para cada circunstância, uma tabela diferente. Vai ser uma beleza. Já começaram a vir as novas tabelas, né? Vem com 40/100, 60/100. E a última provocação que o Dr. Robson fez, né, que é a questão dos 2/5 ou 3/5, então imagine vocês forem condenados, tem muito reincidente. E aí faria o seguinte: olha, eu sou um furtador, eu fui condenado no furto. Aí caiu um tráfico para mim, né? Então, antes da lei, assim, só por ser reincidente, já era, meu irmão. Já era. Você vai cumprir 3/5 do tráfico. Olha, imagina, 3/5. Se eu pegar 5 anos, eu tenho que cumprir 3. Se eu pegar 10, eu tenho que cumprir 6. 3/5. Por ser reincidente. Aí veio o pacote do crime, né? E trouxe aquela interpretação maravilhosa que hoje eu ganhei um agravo.
de vários outros que o tribunal já entendeu em relação a isso, que houve uma novatio legis, né, que é a galinha dos ovos de ouro do criminalista, a lei penal que veio favorecer o réu. Então, os reincidentes, eles tinham um cálculo de pena para 3/5. Só por ser reincidente, não importa a reincidência. Ó, teve uma briga incrível. Se eu fosse condenado ao crime de porte de entorpecente e lá na frente condenado a um outro crime hediondo, eu era considerado reincidente. Há uma discussão imensa nos tribunais que condenação por porte não gera reincidência. É uma discussão bem específica. Agora vem cumprir 3/5 da pena. Quando a lei falou agora, né? Essa nova lei diz, ó, ao reincidente em crime hediondo, irá cumprir 60% da pena. Tem outra coisinha bem interessante no direito penal, que é o reincidente e o reincidente específico. A diferença é simples, né? O reincidente é que eu tenho qualquer condenação transitada em julgado. O reincidente específico, eu tenho uma condenação transitada em julgado no mesmo crime. E a intenção do legislador foi uma e a intenção da lei é outra. E nós seguimos a intenção da lei, não do legislador, né? O legislador que saiba fazer lei. Na verdade, entrar na mente do legislador é uma outra história. E a lei falou, olha, o reincidente em crime hediondo vai cumprir 60% da pena, que é o 3/5. É o temor dos caras. Bom, se a lei fala reincidente em crime hediondo, ela está falando reincidente em crime hediondo. Ela não está falando em reincidente. Então, se eu tenho uma condenação num crime hediondo e uma condenação no crime comum, eu não sou reincidente específico. Eu não vou usar esse percentual maior de 60%. Eu vou usar o percentual menor de 40%, os 2/5. Então, hoje fui favorecido num agravo, o Dr. Robson vai ser favorecido em outro, os colegas vão ser favorecidos. Por conta dessa interpretação da lei, os tribunais foram resilientes no começo. Então, das 16 câmaras, você tinha 4 favoráveis. E hoje o jogo está virando. E no STJ, como sempre, a 6ª turma, sim, a 5ª turma, não. Né? Os bons e os maus intérpretes da lei aí. E o Supremo? O que eu entendo do Supremo? Não é papel do Supremo interpretar a lei federal. Né? Cabe ao STJ, o professor Henrique que está aqui para me ensinar, né? Para me corrigir. Eu acho que cabe ao STJ, o papel dele interpretar a lei federal. Né? Então, tem essa mudança, ela veio, pegou a galera meio de surpresa, demorou para entender, mas agora veio favorecer demais a execução da pena. Né? Então, acho que o que eu tinha para contribuir é isso. Eu passo a palavra para os colegas aí. Eu não vou... Primeiro, parabéns aos dois pela exposição. Cumprimento o Henry, que está aqui presidindo essa sessão. Lamento a qualidade das palestras, a baixa frequência dos colegas, mas, de fato, o Dr. Robson tem razão. Na prática, o condenado com trânsito em julgado e com processo de execução penal é um abandonado. Um abandonado por uma estrutura, em primeiro lugar, processual equivocada, que não remete à vara de execução a carta de guia, acompanhada da procuração do advogado que o defendeu na fase de conhecimento. Ou seja, eu não sei por que, gostaria de entender a razão pela qual se entende que o mandato que confere poderes ao advogado para defender o réu na fase de conhecimento do processo se extingue com o trânsito em julgado da sentença, seja ela qual for condenatória. No processo civil, isso não acontece. Esse mandato tem que ser renunciado, ou então ele tem que ser revogado. No processo penal, isso não acontece. Esse é um ponto que nós precisamos examinar nesse aspecto do processo penal. Do ponto de vista processual, isso me parece improfissional, me parece um equívoco palmar. Aqui no meu escritório,
que não é novo, né? Está aqui há 38 anos. O réu é acompanhado, quando condenado, na fase de execução também. Mas não é o que acontece. Quem atua em execução penal sabe o que eu estou falando. Isso é lamentável. Então, eu faço essa crítica aos colegas que atuam nas varas criminais. Ah, mas eu não contratei a defesa. Então, coloca isso em contrato, de modo específico, coloca na procuração, que está recebendo poderes para a defesa, até a fase de conhecimento, exaurimento de fase de conhecimento. Ninguém coloca. E o réu fica abandonado. Então, a questão é que o sujeito pobre, preto, desescolarizado, desempregado, sem condições, sem família, abandonado pela família, às vezes, sobra a mãe do sujeito lá, às vezes. Os filhos desaparecem, né? Ficam relegados a um sistema penitenciário aí fora do processo. Um sistema penitenciário burro. Uma estrutura que cria monstros, que recrudesce o sentimento de aversão pela estrutura social. Sistema extremamente punitivista, inclusive na cabeça daqueles que aplicam a lei, que não consegue compreender a possibilidade, a grande finalidade da estrutura penalista, que é a reeducação, a recuperação do sujeito para o sistema social. As melhores escolas, os melhores professores, a maior estrutura de ensino, de aparelhamento, de aperfeiçoamento profissional tinha que estar dentro dos presídios. Mas o que é que nós temos? Eu vou dizer para vocês o que nós temos. Eu conheço muitos aqui, eu tenho, acho que poucos aqui tiveram o desprazer de conhecer o Cadeião. Então, eu sou do tempo do Cadeião. Aliás, eu sou do tempo que havia uma cadeia atrás do Campo do América. Quando o Campo do América era aqui onde tem esse supermercado agora, e atrás tinha uma delegacia do município, que ali tinha uma cadeia também auxiliar. Mas o que é que eu quero dizer sobre a nossa estrutura penitenciária? Eu tive a felicidade eu sempre quis fazer isso, e tive a oportunidade de conhecer Alcatraz. Se alguém tiver essa oportunidade, não perco essa oportunidade de conhecer Alcatraz. Alcatraz, como todos sabem, é aquela prisão na ilha, em frente a São Francisco, na Califórnia, foi desativada por ser considerada uma prisão dura, perversa, desumana, né? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se essa for a prisão perversa, dura, desumana, vocês não conhecem a estrutura prisional do meu país. Aquilo é um hotel 5 estrelas, perto dos nossos presídios, com celas individuais, com cátares individuais, com banheiros individuais, pequenos, lógico, mas extremamente confortável, se é que existe alguma cadeia confortável, perto daquela que nós temos aqui. Eu só vi uma cadeia pior que a nossa e vi em filme. Quem não teve a oportunidade de ver ainda o Expresso da Meia-Noite, vai conhecer cadeia pior que a nossa, lá no filme Expresso da Meia-Noite, na Turquia, em Istambul, propriamente dito, né? Então, só países com essa estrutura social, como o Brasil, como a Turquia, e eu li certa vez sobre os presídios da Bolívia, eu devo ter essa matéria ainda, que são ruins, mas extremamente melhores em termos de estrutura de reeducação do que os nossos. Então, esse sistema penitenciário é um sistema burro. Nós somos burros.
A sociedade é burra, né? E nós temos aí, praticando essa burrice, garotos e garotas, eu posso chamar todos assim, a maioria, se não todos, que não conhece para além da rua, da Avenida Alberto Andaló, para além da Avenida Badivacite. Conhecem a cidade na região, na zona leste, com os condomínios Damas e Quitais, e conhece a região Zona Sul, com os outros tantos condomínios. Vieram de escolas particulares, nunca frequentaram uma escola pública, nunca conviveram com um menino que não tinha lanche para comer na hora do recreio, que não tinha dinheiro para comprar um tubo de guache, vidrinho de guache, cujo pai estava desempregado e o sapato ele não tirava do chão porque a sola estava furada e ele tinha vergonha de mostrar a sola furada. Nunca estudaram na escola pública. E que, via de consequência, ingressaram em universidades, das quais eu sou professor, e tive a pachorra, certa vez, de tirar fotografia, porque é engraçado, do estacionamento de alunos da universidade onde eu leciono e do estacionamento de professores. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, de termos de capacidade econômica dessa gente que ingressa nessa carreira. Essa universidade onde eu leciono tem um índice altíssimo de aprovação em concurso público. De meninos com os quais eu convivo no 5º ano, leciono há décadas no 5º ano, que nunca na vida enfrentaram a dificuldade mínima que fosse. E aplicam essa lei penal um pensamento vendido pela mídia de que bandido bom é bandido preso. E bandido é o sujeito feio, maltrapilho, sem oportunidade, portanto, sem educação, que muitas vezes encontra no tráfico um modo de obter condições de uma vida minimamente digna. É a única oportunidade que ele tem. Nós temos uma estrutura burra, social burra. Não adianta uma lei de execução, e nós ficarmos aqui brigando em termos de lei de execução benéfica, e tampouco ficarmos brigando por melhores condições de presídio com essa estrutura social. Só para terminar, que eu estou fazendo um discurso meio longo e desconexo, mas um tanto quanto emotivo. Quando comecei a advogar, aluguei um conjunto de sala, que era o que eu podia, na Galeria Bacite. Do meu lado tinha um velho advogado, a sala do lado. Zé Jorge Júnior, criminalista antiguíssimo aqui em Rio Preto, que advogava para essa gente toda. Eu também advoguei muito, quando não tinha assistente judiciário, nós éramos advogados ativos para réus pobres. 2 ou 3 fazia isso aqui em Rio Preto. Ele era um que fazia muito. E quando eu notava a falta de algum cliente que sempre estava no escritório dele, porque eu via ali, ele não tinha secretária, eu não tinha secretária, nós dois nos encontrávamos toda hora ali. Ô, Jota, cadê fulano? Ele falou assim, está fazendo pós-graduação. A resposta irônica dele era essa. O cara tinha sido preso. Pós-graduação no crime. E eu estou contando uma história para vocês de 40 anos atrás. Sabe o que mudou nesses 40 anos? O processo, que era de papel e ficou digital. Mais nada. E vou contar uma outra história antiga para vocês. Para começar, para parar com esse negócio, para vocês saberem qual a estrutura do judiciário que nós temos. Aqui em Rio Preto,
O diretor do fórum não tinha vara criminal especializada. O diretor do fórum era um juiz que foi alçado ao Tribunal de Alçada Criminal e depois, com a extinção dele, ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Sabe como esse cara foi promovido? Sendo alcaguete da ditadura aqui em Rio Preto. A ponto de ele ser juiz e nomeado interventor na FAF, atual IBILSE, na condição de diretor posto pela ditadura. Lá na primeira vara criminal, infelizmente, eu perdi o número, o nome e tal. Tem um processo com base na Lei de Segurança Nacional que prendeu centenas de pessoas num único processo que nunca teve sentença. Esse processo não se extinguiu até hoje. Nunca teve uma sentença, só teve prisões. E respeito a memória de muitos homens que foram amigos de meu pai. Eu não vou falar o nome de gente que todos vocês conhecem, pelo menos pelo nome, que foram presos ali naquele processo. Então, é a mentalidade, essa mentalidade, meu querido Roberto, ela não é por acaso e nem nova, e nem recrudescimento de lei de crime hediondo. É histórica. É histórica num pobre país de uma paupérrima democracia socialmente desestruturada. Sabe quanto tempo nós vamos levar para mudar isso? Com sorte, mais alguns 3 ou 4 séculos. Com sorte. Desculpem interferir no assunto de vocês, que é muito mais sério do que aquilo que eu estou falando. Obrigado, gente. Imagina, doutor Ednei, suas palavras são muito bem-vindas, muito francas, muito sensatas, né? Muito realistas. É isso mesmo que a gente vive, né? A gente só agradece a sua história aqui. O que falta, acho que falta ao Brasil, além de tudo, é saber a sua história, né? E se nós conhecêssemos a nossa história, não teríamos um sexto desse tipo de atuação que nós temos, né? Um judiciário que ele é desconecto da população, né? Nós temos juízes, desembargadores que não sabem como é que o brasileiro realmente vive, não acredita, ele acha que é uma questão de ética, de falta de caráter, e não é somente isso, né? Então, muito obrigado por suas palavras. Eu vou passar a palavra para o professor Henry, que levantou a mão aqui. O senhor está com a palavra. Não, na verdade, meu amigo, eu aplaudia a fala do professor Odinei. Ah, tá certo. Eu estou aqui na sala, a sala não levanta a mão e quer fazer pergunta, né? Mas fantástico, professor Odinei, a sua história é a história da vivência aqui de São José do Rio Preto, né? Como a gente comentou, superar o nosso passado escravocrata, superar o nosso passado militarizado, soluções brutas, simples. Isso é difícil demais de superar. Né? Isso é a base também da nossa falência do Estado como um todo. Né? Esse discurso do recrudescimento, isso aí é absolutamente falacioso. Isso é para ganhar a própria massa. Se a massa, né, e eu me considero parte dessa massa, entendesse que esse discurso é contra ela, né, não apoiaria esse tipo de discurso. Né? Esse é um discurso completamente descontextualizado, mas parece que algum professor meu de história falava, né, que a história vive refluxos. Né? Então, passamos um momento de recrudescimento intenso e, em seguida, veio avanços sociais, fantásticos avanços sociais. Não parece que ainda veio algo regurgitar do passado, como se não aceitasse esses avanços, né? Então, um aumento de qualidade de vida das pessoas, distribuição de direitos, né? Equalizar situações, isso aí é terrível para uma turma aí. Bom, doutor Robson, vou passar a palavra para você e vamos ouvir o pessoal aí que eles têm a dizer, né? Doutor, o senhor me permite a palavra, doutor? Doutor André, eu ia falar isso agora. Bom, primeiramente, boa noite a todos, né, senhoras e senhores. Venho cumprimentar aqui o professor doutor Henri Atic, né, abrilhantando o nosso evento dessa noite em nome da diretoria da OAB. Cumprimento o doutor Roberto Almeida, coordenador da Comissão de Política Criminal da OAB,
Dr. Robson Carvalho, um irmão, um amigo querido de longa data aí, porque eu tenho muito carinho, muito apreço, sabe, da minha admiração por ele, da fala dele, que é sempre brilhante. Aproveito o ensejo para ratificar todas as falas, né, que foram feitas, principalmente do Dr. Odinei. Tive a honra de ser aluno do Dr. Odinei, né, no quinto ano da universidade citada por ele, e continuo sem carro, né, sem automóvel, né, e muitos daqueles realmente, como o senhor disse, que entraram na universidade com o objetivo de aprender o direito, hoje estão aí fazendo o direito mais do mesmo, né, sendo talvez juízes aí nessa mesma sina de prisão preventiva, sendo promotores nessa mesma anseio de direito penal máximo. Então, realmente é uma luta constante. Então, eu cumprimento sempre, uma honra também estar com o doutor Ednei, em nome dos quais eu cumprimento todos os demais doutores e doutoras presentes. E eu tenho um questionamento, né, para o doutor Robson, doutor Roberto aí. O doutor Roberto falou muito bem a respeito do Michel Foucault, né, e aí eu me lembro também do Giorgio Agamben, né, do filósofo italiano Giorgio Agamben, né, que foi gostava muito, né, do Foucault, falava a respeito do homo sacer, né, que é aquela pessoa que na sociedade a vida dele é insignificante, né. E hoje, né, a gente vê que no sistema criminal brasileiro, a pessoa que comete um crime ou a pessoa que tem um processo criminal contra si, ela é um homo sacer. Então, a vida dela é uma vida sacrificável. Afinal de contas, muitas vezes ela tem um processo penal sem as devidas garantias, sem os devidos direitos, sem o cumprimento de prazos, sem respeito ao devido processo legal. E muitas vezes, em havendo a condenação, ela tem que cumprir em presídios que são piores. Quando ela tem o direito à progressão de regime, nós verificamos que a execução criminal no Poder Judiciário ela não tem, né, a mesma valorização e a mesma dedicação do que as demais esferas do Poder Judiciário. E aí meu questionamento ao Dr. Roberto e ao Dr. Robson, porque nós vivemos momentos em que a advocacia criminal ela está sendo perseguida já há muitos anos, né? A gente verifica muito isso. Então, hoje, né, lutar contra o Poder Judiciário, que é esse Estado punitivista, é preciso lutar-se contra o Ministério Público, que tem, na maioria das vezes, o anseio da punição e não o anseio da justiça, né? São promotores de acusação meramente, e esse anseio da sociedade também, que muitas vezes se volta contra o réu, se volta contra a pessoa no processo e se volta muitas vezes contra o defensor. Então, o defensor, como último de garantir dos direitos fundamentais do preso, do sentenciado, do réu, muitas vezes ele também, né, pela opinião pública, pela imprensa, acaba sofrendo muito ataques. E aí, quando se discute pacote anticrime, parece que quando se tenta entender a lei, a pessoa que vai contra o pacote anticrime, ele é a favor do crime. Não é necessário. Nós temos legisladores extremamente precários, falhos, ignorantes e corruptos. Nós temos um sistema de justiça que também, né, seriam os mesmos. Falou muito bem. Essa terceira parte da advocacia criminal, que é da execução, buscar a progressão de regime, como pensar isso de uma forma que consiga se fazer uma atuação efetiva, afinal de contas, muitos dos advogados não gostam de atuar nessa área, não se dedicam nem a aprender essa área, a verificar, como o doutor Odinei falou, que do outro lado, pessoas socialmente vulneráveis, pessoas que não tiveram oportunidades, ao contrário, tiveram inúmeras dificuldades, a sociedade inteira para si. Então, como conciliar a advocacia criminal em tempos em que a sociedade. Então, no momento em que você busca a progressão de regime de um preso, você nada mais busca que um direito, né, legislado, previsto e garantido, uma mera regalia, né? Então, como conciliar isso? A advocacia criminal Acho que o doutor André caiu. Está travando, né?
Tava travando um pouquinho, agora acho que... Agora travou de vez. É, Bom, eu acho que... Pode falar, doutor Roberto. O doutor André vai entrar, ele vai... como está sendo gravado, depois ele vai ter acesso à resposta. O doutor André é um estudioso, né? É gostoso falar com um estudioso, assim como os novos colegas são estudiosos de teorias, das grandes teorias, né? Então, responderia para o doutor André que nós estamos vivendo um momento que eu não consigo explicar. Acho que foi uma das primeiras vezes da minha vida, né, que depois eu comecei a estudar, que eu não conseguia entender o que está acontecendo com a sociedade. Ou entendia, não conseguia aceitar tamanha banalização, né, tamanha bestialização do momento social que nós estamos vivendo. Nós vivemos uma polarização política tosca entre direita e esquerda, e ninguém é direita e esquerda, no sentido estrito da palavra. Quem leu Marx, quem leu Tocqueville, quem leu os grandes teóricos do conservadorismo, né, confundir conservadorismo com direita, o que se chama de esquerda, já começa a discussão por aí, não dá nem vontade de perder tempo em discutir o que é esquerda e o que é direita, no sentido estrito da palavra. Né? Então já começa por aí essa mistura política. E por que não falar de política, sendo que o direito ele é a materialização da política? Né? Eu diria até aquela frase maquiavélica, a política é a guerra, mas por outros meios, né? E o direito é a política, mas por meios positivados. Né? Então, todo direito é o direito de uma política que está aí. Né? Não existe política sem direito. Mas conseguiram fazer separar e o senso comum acredita que tem isso. Né? Então, a política não vai resolver nosso problema, o direito vai resolver nosso problema. É um equívoco besta. É uma interpretação míope de como as coisas vão acontecer. E aí eu me lembro uma frase do professor Karnal, que ele falava, né? Estamos vivendo, e até virou um meme, né? Temos pandemia, temos pragas vindo da Argentina, temos a falência da ciência, uma fé tosca que está aí, parece que nós estamos vivendo a Idade Média. E tal qual, uma neo-Idade Média, né? Um neo-medievo. E tal qual era na Idade Média, né? As soluções também eram muito simples. Embora não se possa satanizar a Idade Média, né? Houve muita coisa boa na Idade Média. O finalismo veio na Idade Média. A teoria finalista veio na Idade Média. O direito penal avançou muito na Idade Média. Embora, né? Era uma outra concepção de mundo, e nós podemos ver hoje que essa mistura de tudo e mais um pouco, que é o Brasil já é uma mistura de tudo e mais um pouco, né? Isso atrapalha muito até a própria população e até os próprios pensadores se posicionarem a respeito de qualquer outro tema. Estou falando isso porque como é que nós vamos fazer com que o direito funcione aqui no Brasil? Né? Se é que nós queremos que o direito funcione no Brasil. Então, há uma discussão imensa que o direito, nós brasileiros estamos em enfrentamento com o direito. Eu percebo nossos alunos que entram na faculdade, eles querem saber como é que o sistema jurídico funciona para poder burlar o sistema jurídico. E não para fazer funcionar o sistema jurídico. Então, é assim, ele fala, então eu vou encontrar brecha. Então, a aula tem que ser para brecha. Né? Não para como funciona. Então, eu fico imaginando um direito penal na Alemanha, né? Como é que seria dar aula na Alemanha? Falar, professor, se eu sair dessa forma, então eu consigo escapar. Né? Acho que no direito penal é um, no direito tributário deve ser outra preocupação também, o que fazer para não pagar, e assim por diante, que é a nossa realidade, é o nosso enfrentamento nosso com o Estado brasileiro, ele sempre foi de enfrentamento, né? Não de mãos dadas. Né? E de fato, não é um preconceito tosco, porque é de fato. Né? Todo mundo sabe o que é ser empresário, a dificuldade que é ser um empresário no Brasil, a dificuldade que é ser qualquer coisa no Brasil. Né? Porque nós temos o Estado que atrapalha. E como é que o Estado vai ajudar na execução da pena? Não ajuda. Não ajuda na execução da pena. A burocracia na execução da pena, por si só, já arrebenta. Nem estou falando das estruturas físicas do Estado. Se nós vamos jogar bola para a população brasileira, o que a população brasileira acha? A população brasileira, em sua maioria, também está vendida, também está entorpecida, está polarizada, com esse pensamento errado também, com soluções simples, grotescas, né? Não se desvincula de um passado, não tem a leitura do passado. Então, tem pessoas defendendo a ditadura, do professor Ednei. Ainda vejo alunos na faculdade defendendo a ditadura, né? É de chorar, muitas vezes. Mas você sabe o que foi uma ditadura? Alunos não, eu tenho visto colegas defender a ditadura. Colegas. Colegas. Se é um aluno, a gente fala, está em formação. Até o final do curso, ele muda a concepção, porque os professores estão alinhados com a democracia. Né? E aí a gente vê o senso comum esparramando que a democracia
é um empecilho para a coisa funcionar. De maneira meio implícita. Parece que a democracia está atrapalhando. Se não fosse a democracia, o país estaria no outro estágio. É o que eu escuto por aí. Então, nós temos o bem e nós temos o mal. Né? Nós estamos na Idade Média. Nós temos as bruxas, né? O Satanás, nós temos os demônios e os meninos do bem. Quem são os meninos do bem? O pessoal da religião e o pessoal que está no combate aos meninos do mal, que é a polícia, que é, né? E a gente sabe como é que as coisas funcionam. Então, quem atrapalha os meninos do bem trabalhar, também é do mal. É igual se você criticar o Bolsonaro, você logo é petista. Né? Se você criticar o Lula, logo você é fascista. Então, tem um tempo muito difícil de se discutir. Né? E no direito também a situação não é diferente. Então, a atuação da advocacia ela é satanizada. Então, você vai numa delegacia, os PMs te olham torto. Dane-se que estão olhando torto, perdão da palavra, né? Então, todo mundo te olha torto. As pessoas te olham torto na rua. Você tem coragem de defender bandido? É a primeira pergunta que fazem. E a gente responde, eu nunca defendi um bandido. Eu defendo a ordem jurídica. Essa que é a resposta, né? Não, mas você está do lado dele, você vai achar um jeito. Então, todo mundo virou inimigo. E os mocinhos podem fazer o que quer. Olha, vão violar o domicílio de alguém. Qual o problema? Tinha droga lá dentro. Qual o problema? Ele é perigoso. Então, essas pessoas, eu posso entrar no domicílio, eu posso fazer o que quiser. O que tem? Colocar uma sacola na cabeça para o cara derrubar onde é que está o resto da organização. Doutora Ednei, determinada feita, eu fui na delegacia atender uma ocorrência e o policial olhou para mim e falou assim, doutor, o senhor não tem vergonha de defender bandido? Aí eu olhei bem para ele assim, ó, falei, o dia que alguém da sua família cometer qualquer tipo de crime, você pode me ligar que eu vou atender, não vou saber se é teu irmão, teu parente, qualquer um que seja. Mas eu acho que todo mundo tem direito à defesa, ninguém é absoluto, nem você, nem ele, nem ninguém. É complicado, a gente vive num mundo onde existe 2 pontos e não existe direitos, né? Complicado. É verdade. Vou fazer uma outra observação. Desculpa, vou passar a palavra para o professor Ednei, que eu acabei soltando as Não, eu regras só quero aqui. fazer uma observação. Eu só quero fazer uma observação sobre um ponto que você tocou a respeito do Tribunal de Justiça de São Paulo, que tomou, sim, um sapé-caiaiá naquele habeas corpus que a Defensoria Pública de São Paulo entrou e que soltou alguns milhares de presos, né? Para fazer um comentário a respeito da estrutura do Poder Judiciário, que sempre me preocupou, para que vocês, que são mais jovens, reflitam sobre isso. Depois vou dar uma outra preocupação que nós podemos resolver, sim, e com a ajuda de vocês, é local. O juiz que ingressa na magistratura por um concurso público, uma questão meritocrática, né? Discutível, mas tudo bem, não quero entrar nesse detalhe. Ingressou na magistratura. Ele se promove, doutor Roberto, e chega aos tribunais de 2 modos. Um por antiguidade. Esse caminho é lento, né? Porque é preciso que o tempo passe, que alguns morram, que outros se aposentem, para que ele vá subindo. E o outro é por merecimento. Bom, aí que entra o ponto da questão. O merecimento, quem merece a promoção? Quem dança conforme a valsa. Quem reza a cartilha de quem dá por cima. Porque é uma questão que é analisada no seguinte aspecto. Só vai ser promovido o juiz que tiver o menor número de decisões reformadas. E ainda que ele seja um sujeito altamente bem intencionado e bem informado, do ponto de vista, inclusive, humanístico, ele se submete ao status quo para receber um crédito de merecimento que, às vezes, ele nem gostaria de ter.
Não pode pensar. Ou seja, ele reza pela cartilha dos caras que têm já uma linha de pensamento pré-estruturada. E isso resulta no quê? O judiciário não muda. Eu vou dar um exemplo conhecidíssimo disso de um cara daqui de Rio Preto. A irmã dele é diretora de cartório aqui em Rio Preto. O doutor Luiz Flávio Gomes deixou a magistratura porque não conseguia pôr na cabeça dos tribunais, ele era titular de uma vara criminal em São Paulo, na época, que ele poderia melhorar a estrutura do Poder Judiciário ouvindo presos por videoconferência. Dentre outras coisas que ele queria reformular dentro do Poder Judiciário. Ele morreu recentemente, infelizmente, com uma doença que o matou jovem ainda. E era nosso companheiro lá na OAB, ultimamente na condição de advogado. Ele nunca recebeu uma promoção porque ele era um sujeito diferenciado do ponto de vista de como se encara o direito. Ele nunca foi promovido. E merecia, mas não pelos critérios deles, pelos critérios nossos. Nunca foi promovido. Esse é um ponto. Então, a estrutura do tribunal, Roberto, nem de São Paulo, nem do Pará, nem da Bahia, nem de lugar nenhum, me surpreende. Tá? Se promove por merecimento. E o merecimento é rezar a cartilha dos caras que estão em cima. Pronto. Então, não muda. Não muda. Aí, para dar um exemplo local. Todos aqui têm ido a tribunais do júri, eu suponho. Ainda que seja como plateia, vai. Vocês têm visto lá, eu não tenho encontrado lá o gari, nem o carroceiro, nem o vendedor de pipoca, nem o morador de Badibacite, que é dessa comarca, eles não sabem que ele é dessa comarca. Nem o morador de Guapiaçu, nem um trabalhador rural, nem um operário da fábrica lá do Facchini. Eu tenho encontrado lá funcionário público, professor, que mais? Acho que basicamente isso, né? Quem mais? Quando eu vejo a lista dos 20 e tantos jurados lá, eu olho a produção, eu arrepio. E vou ser mais perverso ainda, né? Tudo classe média, de média para média alta. Não tem pobre. Não vi nenhum sujeito lá, João da Silva, desempregado. Com a quantidade de desempregado que tem aqui em Rio Preto, nós não conseguimos botar no conselho de sentença dessa comarca um. Pega o conselho de sentença lá, aquele sorteio de Ará, que é mentira esse sorteio, no começo do ano, e me mostra um desempregado. Agente fiscal de rendas, funcionário da Justiça Trabalhista, Federal, agente de correio, é só isso. É só isso. Gente com formação de curso superior, como se pobre e desescolarizado fosse burro e não soubesse apreciar um fato da vida. Nós julgamos ali um fato da vida do cidadão. Então, é desestruturado o tribunal, é desestruturado o Tribunal Popular do Júri por um pensamento estratificado de sociedade. Ali não estão os representantes da sociedade, tal qual não estão nos tribunais a média do pensamento jurídico do país. Ponto. Mudar uma estrutura dessa precisa de uma revolução. A mudança tem que ser na estrutura
e na conjuntura do Poder Judiciário. Olha só do que nós estamos falando. Eu vou fazer uma meia-culpa aqui. Vou fazer uma meia-culpa. Nunca a OAB, em nenhum momento da sua história em Rio Preto, compareceu no início do ano judiciário para falar para o juiz da vara do júri aqui de Rio Preto: vamos lá, vamos fazer o sorteio dos jurados que comporão o Tribunal do Júri neste ano judiciário de 2021. Agora. Hã? Pode interromper, Roberto. Eu estou falando para o Robson. Robson, anota aí. Que em janeiro já tem uma missão. Pode me convidar. Já que o doutor Roberto... Pode me convidar. Nós vamos lá na juíza, ou no juiz da Quinta Vara, que é juíza, né? Não sei quem que é titular lá. Aqui não, doutora Gláucia. Vamos lá na doutora Gláucia, né? Que adora aprender todo mundo. Doutora Gláucia, quando a senhora for fazer a lista do Conselho de Sentença da comarca de Rio Preto, no início do ano judiciário de 2021, nós queremos estar presentes. Vamos oficiar nesse sentido. É pena ausência. Ô, Henrique, você está aqui, ó. Já fica o pedido aí feito para a OAB. Deixa eu falar agora. Eu faço esse pedido há décadas. Há décadas. Ninguém respeita. Vamos micar esse conselho de sentença, esse corpo de jurados, para o ano judiciário de 2021, se ele não for feito como a lei estabelece. Vamos pegar esse Código de Processo Penal e fazer cumprir isso. Nós não conseguimos mudar o tribunal? Não conseguimos. Né? Vamos mudar aqui. O curioso, o que me intriga, não é só o fato de estar lá uma classe média alta, estratificada, né? Como se a sociedade fosse estratificada daquele jeito. Pega lá o Conselho de Sentença de ontem e vê se você encontra um operário, trabalhador rural, o que for, um sujeito sem curso. Vê se tem um lá que não tem curso superior. Sabe quantas pessoas desse país concluem um curso superior, doutor Roberto, doutor Robson, doutor Henrique, o senhor que é titular de escola aí? O senhor sabe quantas pessoas nesse país concluem um curso superior nesse país? Eu tenho essa estatística do IBGE. 9%. 9%. Então, entre 7, para ser bem generoso, um deveria ter curso superior lá. De 24 a 25, 2 ou 3, todos têm curso superior. É escolhido a critério do magistrado de plantão. E ninguém faz crítica a isso. Ou mudamos, nós, ou brigamos pelas mudanças, ou então convivemos com o que temos. Doutor Roberto, já fica aqui da nossa diretoria, eu aqui representando a diretoria, a solicitação para que vocês na comissão, doutor Roberto, doutor Robson, formalizem essa questão para a gente juntos tentar tomar essa providência. Eu faço questão de participar dessa comissão e vamos fazer isso agora, porque depois não dá tempo. Nós já estamos em outubro. Isso acontece em janeiro. Eles pegam a lista do ano anterior, vê quem morreu, quem mudou e substitui por outros iguais. É assim que se forma o corpo de jurados, o Conselho de Sentença para o ano judiciário na comarca. Doutora Ednei. Não tem morador de Guapiaçu, de Cedral, de Badibaci, de Piguá. Não tem. E nenhum. Vou dizer outra coisa para vocês, viu? Eu tive a pachorra de pesquisar essas pessoas. Às vezes pego com tempo uma lista de jurados aqui e saio pesquisando. Não tem ninguém que mora na Zona Norte, na Vila Toninho, no Jardim São Francisco, no Parque da Cidadania, né?
nem no São Diocleciano, nem na SECAP, viu? Doutor Dinei. Grande maioria moradores de condomínios, de loteamentos fechados. Se me permita exportar o senhor, depois eu vou passar a palavra, só que o professor Henry vai precisar sair, né? Então, professor, obrigado pela participação. Seja bem-vindo às nossas próximas reuniões. Obrigado, meu amigo. Tem uma aula agora no curso de pós-graduação, fica à vontade. Eu tô fazendo um curso e eu tenho aula agora às 20h30, já estou alguns minutinhos aqui atrasado, mas quero parabenizar o Dr. Roberto Almeida, o Dr. Robson Carvalho, pelas excelentes explanações. Dr. Robson, extremamente didático, consegui compreender muito bem tudo aquilo que foi posto, e mesmo não sendo um atuante nessa área, portanto, parabenizo aí pela fala muito bem didática. Dr. Roberto, então, com aí esse dom todo de professor e fazendo essa correlação tão fundamental, né, do direito, em especial do direito penal, com a filosofia, também nos traz aí ensinamentos de encher os ouvidos. E doutor Ednei Rogério Bianchim, nosso ex-presidente, nosso conselheiro seccional, sempre aí demonstrando um enorme conhecimento aliado à experiência e à preocupação humanística e a verdadeira preocupação como um causídico, como um advogado, sempre aí nos ensinando muito. Cumprimento a todos e a todas, desejo uma ótima noite. Peço desculpas mais uma vez, o debate estava excelente, mas é que, senão o professor Odinei sabe disso, todos aqui, a maioria é professor, né? O professor manda a falta em mim lá e depois fica complicado. Obrigado, boa noite, gente. Um bom fim de semana. Boa noite. Tá tranquilo, né? Doutor Odinei, senhor, por favor, prossiga. Deixa eu só... Eu já encerrei. Doutor Odinei, parece que a fala do senhor ela veio casada com uma argumentação que eu fiz na primeira reunião da comissão no início de 2020. Eu falei exatamente sobre o conselho de sentença. Esse conselho de sentença ele precisa parar de ser escolhido. E eu, na época, como um sonhador que eu sou, eu disse o seguinte, que a gente precisava ir nas comunidades e dizer para essas comunidades que parte dessa comunidade poderia se inscrever para fazer parte do conselho de sentença, né? Eu disse isso para o doutor Luciano Macri e para o doutor Roberto. Eu acho que a gente precisa, sim, fazer essa intervenção e tem que ser para ontem, porque ela já está aí. Tá? Exatamente. Um último ponto, que foi o ponto que eu até, o motivo pelo qual eu quis fazer nós quisemos fazer esse grupo, é que nós vamos, o doutor Roberto, o doutor Luciano Macri e o doutor André Vieira, que é coordenador da Comissão de Direito Internacional, eles estão promovendo um debate sobre o TPI. Eu já convido o doutor Odinei para estar presente. TPI? Tribunal Penal Internacional. Fica muito longe para mim essas coisas. Fica não. Eu sou de Schmidt. Não consigo me desvincular de Schmidt. Mas já está convidado o doutor Roberto com o doutor André e com o doutor Luciano. Eu vou reunir os três para ver como é que vai ser feito isso o mês que vem. Tá joia. Doutor Robson, nós estamos caminhando a 1h40 de reunião. Então, vamos embora. Né? Papo muito bom, demais. Doutor Odinei, foram poucas vezes que eu tive contato com o senhor. Obrigado, viu? Nossa, imagina. Fantástico. Fantástico. Sua fala foi fantástica, muito pontual. Eu estimo muito aquele que tem história, né? Que sabe da história e conhece, né, o que aconteceu, sabe argumentar em termos históricos, né, a vivência que o senhor tem. O senhor é sempre uma referência aqui para os advogados criminalistas, pela sua história sempre na luta do que importa, que a finalidade do direito, nós não podemos esquecer, é o ser humano, né, não é o processo, não é nada, né, o ser humano é o fim do direito. Agradecer a todos os demais presentes. Nós temos aqui um novo membro, tá, que se inscreveu, viu, Robson?
tá? A doutora Isadora, e ela já entrou aqui, já falou, opa, eu quero participar da reunião, nós vamos voltar a nos reunir mais vezes. Fica o convite também do doutor Odinei, os demais colegas, está aqui o doutor Diego Carreteiro, a doutora Isabela, que eu já falei, e demais colegas, que o doutor André também, que ao final do ano, quando terá uma correção nas unidades prisionais, e aí fica aberto o convite para a gente participar disso. E foi a primeira vez esse ano, no ano de 2020, né, Robson? No final de 2019, sim, perdão, foi a primeira vez que a comissão da OAB acompanhou uma correção nas unidades prisionais. E é constrangedor olhar a cara dos diretores de presídio, hora que encontra membros da OAB, que nós sentamos ali com o juiz corregedor, e aí o juiz vai vistar os livros, e aí ele abre a palavra para a OAB. Né? Então, o doutor Diego estava lá também na nossa correção, entregou uma pilha de ofício, falamos o que tinha que falar. Né? Então, assim, é bacana que a OAB, nesse aspecto, ela atuando, né? Graças também a essa diretoria, que ela está trazendo, né, expandiu a abertura, enfim, herança de outras gestões da OAB, de São José do Rio Preto, que marca, né, uma OAB muito presente em sociedade. Eu acho que essa presença nossa também, no dia da escolha dos jurados, doutor Odinei, vai ser algo para a gente ficar rindo por dentro. Vai ser algo muito interessante, é algo novo também para se acontecer aqui na comarca. E outras mudanças, né? Ficamos até brincando em fazer um plantão no dia das audiências de custódia, né, Robson? Para falar, olha, uma preventiva a menos, né? Um a menos. Você está no CDP todo dia, 8, 9, 10 moleques sendo presos, com pedrinha de crack, né? Então, e vão-se séculos, mas o combate se começa agora. Então, agradeço a todos pela presença. Obrigado, a presença foi qualitativamente gigante. Se alguém quiser fazer alguma palavra final, eu vou parar de falar. O Robson, vê quem quer falar. Eu já fiz meu agradecimento. Muito obrigado a todos, principalmente ao doutor Henrique, que já foi embora, e o doutor Odinei, sempre com belas palavras, lembrando o presente, o passado e o futuro. É isso aí. Pessoal, quem quiser mais falar, Christian, com a palavra, Christian. Batendo palma também? Tá jóia. Meninos, obrigado. Boa sexta-feira. Bom fim de semana para todos. E ganhemos energia para continuar a semana na luta mais uma vez. Obrigado a todos. Robson, parabéns. Maravilha. Obrigado, doutores. Parabéns. Obrigado a todos. Doutor André, você está convidado, tá? Uma boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de interferir aí, viu? Muito Foi obrigado. ótimo, doutor. Foi ótimo. Valeu, senhores. Tenham uma boa noite a todos.